E aí, galera, estamos começando aqui um novo bloco entrevista. 2023. Novo... Exato. Novo por quê? Porque a gente está muito tempo sem postar. E é assim mesmo, a vida vai seguindo e quem fica postando muito no YouTube é que tá ganhando dinheiro. Né? Acho que é assim que funciona a plataforma, não é não, Pedro? Você tem razão. Boa noite, Lucas. Boa noite, cara. Tudo bom com você? Tudo bem. Joia, tava com saudade de gravar. Pô, também, cara. É muito legal quando a gente se reúne aqui e faz essa parada acontecer. É um momento muito especial. O último episódio já tem uns meses, foi com o Gil, nosso amigo. Grande Gil, o guitarrista da Módulo, que afinal estamos lançando agora o novo EP. Como ele chama, Pedro? Equinócio. Obrigado por falar. Equinócio, tá certo. Tá disponível nas plataformas de stream, o link tá na descrição aí pra quem quiser ouvir. Isso aí, mais pra frente a gente dá mais detalhes. Isso aí. E hoje a gente tá aqui com o Bruno Maffei. Boa noite, aí, Bruno. Salve, galera. Belezura? Tamo aí. Tudo certo com você, cara? Tudo bem, tudo ótimo. Ô, Bruno, conta um pouco pra gente sobre você, o que você faz. Cara, adoro essa pergunta, que eu nunca sei responder ela. Eu falo que eu só faço, né? Vou fazendo as coisas. Um monte de coisa. Cara, a galera do audiovisual, né, mano? Exatamente. Faz muita coisa. Faz muita coisa. É difícil definir, assim, né? Cara, quando me perguntam isso, geralmente eu falo que eu sou um mineiro solto em São Paulo com a câmera na mão e é isso. Mas assim, vamos ser específicos. Tá romântico. Né? Vamos deixar de romantizar. Dá uma floreada, né? Eu sou diretor de cena e roteirista e eu atuo na maior parte no mercado audiovisual publicitário, né? Em campanhas publicitárias. Mas assim, o que eu quero é você tá sempre escrevendo alguma coisa ou filmando alguma coisa. A ideia é essa, né? Não tem uma prisão conceitual, nem uma coisa onde eu preciso estar, né? Eu trampo filmando para empresas, para pessoas, escrevendo para pessoas e para empresas. No final das contas, tô contando histórias. Acho que é isso que eu faço, que eu quero fazer. Massa, mano. Massa. Um contador de histórias, mano. É isso aí. Mais um, né? Mais um. Só que cada um conta de um jeito diferente, Pois né? É diversos formatos. Tem um que desenha, um que pinta, outro que escreve. Música. O cara mexe com o vídeo. E quando eu era mentiroso na adolescência, a galera falou que isso não ia dar certo e deu. Aí, um beijo, galera. Aí, ó. Beijão. É o Brasil que deu certo. Não, que eu sempre falo que tem a história verdadeira e a história boa, né? Nada vai superar a história boa, né? E o cinema, tudo tem disso, né? Tipo, a melhor versão de uma história, saca? Então, tipo, não precisa ser história verdadeira, precisa ser história massa, né? É uma coisa que eu falo, não é a história, é o jeito que você conta. É isso aí. Sacou? Se você precisar aumentar um pouquinho, não tem problema. Eu acho também. Acho que tem detalhes que não são mentiras, que alguém não viu e você viu. Lógico. É isso aí. E, mano, como que é dirigir publicidade, velho? Eu imagino que a gente aqui não faz muita publicidade e o que a gente pega são coisas muito pequenas. A gente sabe que é um mercado que o detalhe importa muito, né? O look da parada, ainda mais quando você mexe com, imagino eu, com a parte mais de alimentos e tal. Como você enxerga isso, a direção de filme publicitário, comparado aos filmes tradicionais, por exemplo, com cinema e séries? Cara, a ferramenta natural do audiovisual em qualquer lugar é observar a realidade por uma outra ótica, né? Criar uma realidade por uma ótica específica, né? Que é o fundamento ali do audiovisual inicial, de como ele acontece. Na publicidade, a gente tem um lance de ser muito mutável ao decorrer dos anos. Por exemplo, a gente está numa época agora totalmente... Pô, a marca quer a referência do TikTok. Você que fala é de seguir uma tendência. Isso. A publicidade ela muda muito. Por isso que eu tava até falando aqui, antes da gente começar a gravar, que por exemplo, hoje em dia o profissional do audiovisual ele não é um publicitário, cara, e isso já tem um tempo, assim. Então, quando eu falo de atender publicidade, você me perguntou sobre isso específico, né? Eu comecei a atender publicidade com aquela leve frustração, né? Tipo, músico frustrado que queria ser famoso, tentar uma coisa no cinema, queria fazer um filme cabeçudo, preto e branco, mudo e tal, e de repente estava fazendo um comercial de cerveja, de tênis, até de funerária, de crematório. Então, só que assim... E aí depois você descobre que, cara, os mecanismos são os mesmos, o set é o mesmo. Eu, graças a Deus consigo trampar em sets grandes, é a mesma coisa, sabe? Tem as mesmas funções, tem continuista, tem produtor. Sim. Então, assim, o que muda na publicidade é que você está atendendo a uma demanda, né?
O que também não deixa de ser verdade num filme de bilheteria. Talvez no filme cult seja diferente, mas Sim. o que muda na publicidade, acho que de fato pro audiovisual, de forma geral, em outros lugares, é o lance de observar o consumo, né? Você está vendendo alguma coisa no final das contas, então tem muito lance de observar tendência, ou observar o comportamento, né? Comportamento, cara, isso é muito legal, assim. Eu, quando tô no aeroporto, por exemplo, vejo alguém chorando pra caramba, tipo, desesperado porque o passaporte tá vencido, sei lá, aquele momento é importante, eu sento ali e fico olhando ele demais, aquilo. porque eu sei que alguém vai precisar disso pra se identificar um dia pra uma marca vender um negócio. Então, Sim, tipo, você sim. Essa é a As diferença. grandes dores, né, mano? Eu acho que o filme publicitário, ele te tenta vender e te inspirar também, que eu vejo isso, é uma opinião minha. As suas dores, alguma frustração sua, na grande maioria, que tem, claro, umas paradas mais felizes e tal, mas é resolver um problema seu, mostrar isso numa ótica totalmente artificial, um problema que pode ser resolvido, que a marca pode te oferecer, né? Eu acho da hora isso comparado com alguma coisa mais rebuscada. Né? Essas tendências, elas chegam através do próprio cliente ou vocês tentam também aplicar algum estilo, alguma coisa característica de vocês, tipo você como diretor, né? Sim. Claro, cara, assim, esse é um papel da agência, do criativo, identificar se aquela tendência que o cara viu no TikTok do filho dele, da empresa lá, é uma coisa que funciona para a marca dele ou não, né? Mas a gente, atualmente, por exemplo, falando de tendência que você me perguntou, por exemplo, as pessoas vão querer estar no TikTok, por exemplo, um exemplo no TikTok é uma coisa, cara, que explodiu. Muito rápido. Do nada, tinha que fazer um filme 9x16, que é o contrário da visão humana, ao contrário do que estava há anos, né? Até agora. Faltando 3 quadradinhos do lado direito ainda, porque é onde vai... E assim, cara, eu me vi obrigado a entender um formato que eu nunca estudei, né? Por quê? Porque ali fazia sentido para a marca vender, né? E aí, assim, o comportamento... Quando você fala da mídia, você também tá falando do comportamento, né? O filme tá ali e te respondendo uma coisa que... O legal de entender o lance do comportamento de consumo na publicidade, enfim, é uma coisa interessante que as grandes marcas começaram a entender que, nós temos diretores de cena para fazer publicidade, cara. Temos, cara, diretor de fotografia, figurinistas, começaram a fazer filmes que são filmes que atingem, tipo, outros lugares, né? Inclusive, tem uma grande marca de franquia agora que fez um filme gringo que não mostra o próprio produto, né? A galera ficou, nossa, cara, não mostra o próprio produto. É uma empresa de comida que não mostrou comida, porque... Ela já entendeu, tá usando o audiovisual para fazer um filme mesmo, né? A gente chama o comercial de filme porque ele é filmado, enfim. Sim. Aí algumas marcas entendem isso e eu acho que esse é, inclusive, a tendência para esse ano. Quanto mais real for em relação ao produto audiovisual ser um filme, eu acho que a galera vai consumir isso mais, sabe? Porque, esse lance do streaming, né? A galera acostumou a ver um puta filme, velho, do sofá de casa. Isso, por exemplo, agora, né? A série do The Last of Us, por exemplo, que é animal. Puta animal, né? Eu vejo a galera comentando na rua, cara, é uma pessoa que não ia no cinema ver esse negócio. Mas ela tá lá em casa, com o controle na mão. E poderia ser um puta filme também. Aí não pode, aí não pode passar um comercial merda depois, tá ligado? Entendeu? Na internet. Não. Então isso, eu acho que... Não interrompe. Exatamente. Não me interrompe, pelo amor de Deus. Eu acho que esse ano vai ser um ano que a gente vai começar a ver... as marcas grandes vão começar a querer qualidade, não só a sacadinha, tá ligado? Sim. De venda. Não, mano. Jingle, malícia. Né? Exatamente. Não, eu quero fotografia, quero atuação, sabe? Sim. E eu tô muito empolgado com isso, né? Total, mano. E isso mostra muito a verdade, uma parada orgânica. Eu até analisei um pouco essa tendência de como a mídia tá sendo pulverizada aí em diversas formas, né? A gente vê hoje, como você citou muito, o formato de TikTok, que isso se replicou no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, né? no vídeo vertical. A forma que mudou a foto, que era uma foto antes, que agora é um videozinho mais curto. Então, ela tá uma mutação, né? Isso. Por ser também uma mídia nova, né? Porque a gente compara cinema a uma arte de muito tempo. Né? Até chato. Mas você quer ver uma intervenção? Eu tava conversando com o Bruno antes de começar a gravar, a gente fez o mesmo curso, não na mesma faculdade, né? A gente estudou cinema, o meu curso chamava Cinema e Vídeo. Então tinha essa aplicação de mídias digitais na época e tal. Eu tive uma matéria lá em 2008, 2009, que chamava Novas Mídias. Revelou sua idade, hein? Novas mídias. Chamava Novas Mídias. Então assim, o que era Novas Mídias há 14 anos atrás... O que era as novas mídias, mano?
Cara, desde plataforma, a gente estudava, até... Blog era uma mídia nova nessa época. Era porque o YouTube tava no Fotolog, início. rolava, mas assim, o Orkut ainda existia. A gente tava migrando pro Facebook, eu entrei no Facebook em 2009. Então, assim, novas mídias, tanto as plataformas para você veicular as suas produções audiovisuais e até os equipamentos que você usava para fazer. Então, tinha um festival que chamava Festival do Minuto, que só aceitava inscrição de vídeo feito com celular. E na época, o celular, eu usava um celular de flip, né? Então, hoje a gente pega um telefone mais moderno, aí, sei lá, um iPhone 14, ele já chuta em RAW, você tem é quase uma câmera profissional, só que melhor do que algumas, sabe? Total. Esse, inclusive, é um gancho da maior mudança do audiovisual, principalmente nacional, que é essa fase onde todo mundo poderia ser uma produtora porque a câmera começava a custar barato. Né? Não estamos aqui hoje com as DSLR, essa câmera fotográfica filmando, né? Mirrors, e aí que começou a acontecer vários filmes bonitos no ar, só que com ideias ruins. A história é mal contada, né, mano? E foi nessa época que, tipo, eu tive a sorte de estar ali escrevendo e me tornar um diretor, porque aí falou, pô, beleza. Aí as agências pararam de procurar equipamento, porque todo mundo tinha a melhor câmera. Teve uma época que a 5D era a melhor câmera, mais que a 5D era um filme de cinema, né? Era uma Alexa, tipo, já cinema. Aí então, pô, a maior produtora, a menor, tem um DSLR. Maior não, mas as médias e as pequenas têm a mesma câmera. Eu quero, então, um diretor para me explicar como filmar isso, cara. Entendi. E aí, pô, eu já passei por situações de fazer um filme super caro no orçamento final e todo filmado com celular, sabe? E aí isso foi muito bom pra área, na minha opinião. Porque aí parou de procurar equipamento. Tipo, mano, o criativo da agência lá, o cara que teve a grande ideia, ele não quer achar mais uma câmera foda, ele quer achar um diretor legal. Porque isso sempre foi uma questão de impedimento de realização de trabalho. Isso é uma coisa até que a gente sempre discute, que é assim... eu quero realizar um projeto. Mas eu não consigo executar se eu não tiver o equipamento XYZ na mão. E aí a gente sempre cria um obstáculo, porque todo ano a tecnologia muda um pouco. Não, e as empresas lançam coisa nova, tá ligado? Sim. E aí, tipo, quem tem grana pra modernizar, moderniza na hora. Quem não tem, fica pra trás, sabe? Tá sempre correndo atrás. Então, assim, o lance do tipo, que você falou no começo, né? Pô, eu sou um cara com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Sim. Independente do equipamento, a coisa vai sair, né? E o importante é a ideia, né, mano? Claro que a execução é importante, mas que nem o Bruno tava falando. Hoje eu tenho que fazer um lance pro TikTok. Às vezes, bicho, a solução tá dentro do bolso, sabe? Não é nem um equipamento muito pesado, sabe? Que você vai fazer... Porque surgem essas alternativas também. Inclusive, esse é até uma bandeira que eu levanto muito, incentivo pra quem tá assistindo. É uma coisa que eu tentei costurar ela de um jeito mais simples de falar, né? Porque eu ouvi de palavras muito complicadas, de artigos complicados, mas assim, a gente tem que começar a entender que, viabilizar uma ferramenta de construção, tipo o celular com a câmera, né? Ou, sei lá, o próprio equipamento de áudio, eles estão sendo mais baratos e mais fáceis de ter, e é muito legal isso pra gente produzir coisas. E a gente tem que entender que a gente não precisa só ser conteudista, tipo, de compartilhar rápido, não precisa ser factual o tempo todo, sabe? Sim. Tipo, a gente tá criando grandes produtores de conteúdo, estão preocupados com as pautas quentes e tudo. E a gente tem uma ferramenta pra fazer a arte no bolso, realmente, né? Por isso que eu sigo muito página de... Tipo, o cara que cria transições pelo celular, ou vídeos poema, umas coisas que dão mais trampo pra fazer. Sim. E são meio até atemporais, sabe? Né, mano? Tipo, aí fica o incentivo, cara. Pô, essa ferramenta ela não precisa ter um compartilhamento rápido pra você engajar rápido. Cria uma coisa que você tá com ideias, que você pensou um tempo. Né, mano? Sentimento. Eu acho que isso é uma coisa... Nós temos grandes produtores de conteúdo que estão aí escondidos, né? E aí, tipo... E é muito legal todo mundo conseguir fazer arte com o negócio que você liga pra pedir uma pizza, né? Eu pedi uma pizza e vou fazer um filme aqui, com a mesma coisa. Total. É muito louco, cara. Eu não sou tão velho, mas eu acho isso muito louco, né? Mano, eu ouvindo isso de você, tipo assim, você trabalhou na maior produtora aqui da cidade. Podemos dizer que é, Sim, né? Acho que sim, com certeza. Eu acho que é. E acho que é uma produtora do interior de São Paulo. Tu roda com puta set. Você roda com lentes que rodam filme, com câmeras que precisam de pessoas, né? Pra ser operadas, precisa de eletricista, e precisa de maquinário, enfim.
E eu ouvi de você que, pô, o celular também é uma puta ferramenta, o DSLR e tal. É uma coisa muito massa, porque realmente o equipamento não é tudo, ele é só uma ferramenta. Não, ele ajuda. Ele ajuda, entende? Com certeza. Eu acho que até gera uma boa impressão, até... Eu acho que, assim, é um pensamento arcaico, mas eu acho que ele existe. Você que convive com clientes grandes, você chegar com um canhãozão lá, uma bazucona, isso acaba impressionando, sim, isso cara. gera Set é uma experiência também, não é só o filme, né? Tem disso também. Você tem toda uma ambientação. Eu acho complicado chegar uma equipe só com uma câmera, o celular na mão. E pior que dá pra fazer, tal, né? Mas, ó, eu acabei de sair de um set com 2 famosos e um set gigante, um dos filmes era feito tudo com o celular. Eu ter o celular ali na mão não tirava a equipe inteira de lá. Isso que é muito louco. Eu acho que a relação, ela é assim, hoje, a utilização do celular, ela acaba sendo até complementar, ou até sozinha, ela não é mais uma característica que define o trabalho. Do tipo assim, um disclaimer, este trabalho foi gravado com um celular. Exato. Ela se mescla, tá ligado? Sim. Então, assim, eu vou voltar pro lance da ilha e soltar a pergunta pro Bruno. Mas, assim, mesmo aqui dentro, a gente tem o equipamento, massa e tal. Eu acho que ele não é... Falando em relação foto e vídeo, ele não é tão pesado, mas é um equipamento massa, da hora, sabe? Versátil, a gente consegue fazer um monte de coisa. Honesto. Quando você tá numa produtora grande, que você tem equipe, você tem recurso, você tem injeção ali de tempo, grana, ideia, gente pra fazer, que acaba que quase todas as ideias que chegam lá são possíveis. A execução com equipamento pesado, ela é diferente do que você fez antes, quando você tem soluções mais baratas na mão? Sim, assim? Boa pergunta. Quando eu falo esse lance do celular, tô assim, eu filmei com Alexa Pro, Alexa Mini, que são as câmeras que... vocês vão ter que ser patrocinados pela Alexa agora. Pela Arri. E galera, cuidado aí de ouvir com o alto-falante, que talvez ative uma outra Alexa. Nossa, cara, nem pensei nisso, cara. Arri Alexa. As duas podem patrocinar. Aqui na produtora em Ribeirão tem 2 Pro, que são as maiores campeãs de Oscars da história. Então, assim, total. Aí você tem que entender a tua demanda. Por exemplo, um filme de maquiagem, onde eu quero mostrar que a maquiagem deixa seus poros sem aparecer. A Alexa tem mais stops de câmera, ela consegue ver mais coisas. Então, ela vai fazer diferença. O celular vai borrar tudo, entendeu? Mas, por exemplo, sei lá, eu quero mostrar o potencial, uma pessoa, um filme onde tem alguém em primeira pessoa consumindo um negócio que vai embaçar minha lente e ele vai correr, a Alexa só vai me atrapalhar. Então, o lance do equipamento é você entender a demanda que você tem. E essa é uma coisa muito interessante, eu acho que até quando a gente fala da arte aplicada no mercado, esse lance de entender a demanda é muito da hora, é um espaço muito massa. Por exemplo, eu já trabalho muito com quem faz trilha sonora, jingle e tal, né? Eu já tive problema do cara fazer uma coisa demais pro filme. Total. Tipo, mano, nesse filme aqui, o áudio é um background. No outro filme, o áudio é o principal. E o clipe e o filme virou um clipe do áudio. Entendi. Então, assim, esse lance de entender o projeto vai te permitir também, equipamento. Às vezes eu filmo com a lente riscada porque eu gosto do look dela. Sim. Às vezes eu vou filmar um filme que tem uma cena de celular no meio porque ele é um filme moderninho, um manifesto de internet. Então, eu quero que as pessoas se sintam naquele filme fazendo parte dele. Então, no meio do filme tem uma cena de celular. Num filme que, na verdade, tá com uma câmera 8K. Assim. Então, tipo, tudo entende. Preciso de slow. Preciso filmar um sorvete em slow. Eu vou pra uma câmera que não é a Alex, que é outra câmera, que aí faz 120, slow. Faz 640, que eu gravei, por exemplo. Fazer slow. E aí, tipo... É forma e função, né, mano? Tipo, exatamente. Dá pra usar tudo encaixa. Mas é um pensamento muito massa que você jogou aqui, que é o profissional por trás, né? O que faz a diferença mesmo. Porque todo mundo realmente pode ter um celular, não todo mundo pode... Com grana, você tem até a câmera. Eu acho que é mais difícil ter uma Red, por exemplo, né? Não, tô falando, você tem a bala pra queimar, você queima. Se a ideia é ruim, vai ficar ruim. Exatamente. Não tem, entendeu? Você precisa saber mexer pra quem vender. Parafraseando o Chorão, molduras boas não salvam quadros ruins. Né? Total, mano. Isso é muito real, assim. Total. E isso é muito louco, porque, cara, até o jeito de vender, né? Um produto, um negócio, cara. Hoje,
Hoje, quando eu vou me vender pra alguém, enfim, não sei o quê, eu falo da minha formação em filosofia e não falo do cinema, cara. Por que você resolveu fazer filosofia? Então, isso é uma coisa muito interessante, cara. Recente essa eu acabei de me formar em filosofia. Que massa, mano. Eu entendi que os caras que eram especialistas em cinema, em audiovisual, eles eram críticos, trabalhavam com mídia, com jornalismo. Sim. E, cara, os caras que executavam bem as ideias em grandes projetos, às vezes um diretor de cinema nem formou em cinema, né? Ele é um cara que formou em outra coisa. Eu tenho um jornalista, advogado, sei lá. Tenho um amigo meu que é engenheiro, é um puta diretor. E aí eu entendi, cara, que a arte aplicada em mercado, ela é muito mais lidar com gente do que lidar com o próprio filme. Eu tenho uma equipe gigante pra trampar, cara, comigo geralmente num projeto. Então eu saber, na etimologia, né, que é o estudo da origem das palavras, eu saber como conduzir um ator através do que eu escrevo, do que eu falo, é mais importante do que eu ter visto 35 filmes recentes, sabe? Eu vou aderir referência, eu vou consumir, mas eu entendi que a filosofia é me permitir estudar a existência, tá ligado? E no final das contas eu vou mostrar a existência no filme. Tipo, como que a pessoa reage com tal coisa. Eu trabalho com pessoas pra pessoas. Então a filosofia, mano... E o segundo ponto é porque eu não queria parecer um maluco toda vez que estava numa reunião dando uma ideia. Aí quando eu falo que eu sou formado em filosofia, eu credibilizo a minha doideira. Chancela a sua ideia. Exatamente. Esse é o segundo, mais importante que o primeiro. E, Bruno, durante o processo de direção, aonde você trabalha, atua, você participa das etapas de pós também, cara? Tipo... você opera a câmera, depois você vai pra finalização, montagem, edição, tudo bonitinho. Sim, é um lance de projeto a projeto, como a gente falou, é muito específico cada projeto, mas o trabalho de direção de cena, principalmente, ele é muito caro por conta disso. Porque, assim, eu dedico muito tempo naquilo. Então, assim, um diretor de cena custa caro na diária, é que esse negócio de diária não existe, né? Porque, por exemplo... Nunca é justo, né? Uma etapa rapidamente aqui, né? Quando eu gosto muito eu sou até mais roteirista do que diretor, a gente pode chegar nisso depois, mas assim, eu gosto muito da etapa de roteiro, aí eu faço um tratamento. Tratamento que é? Todo diretor faz um tratamento que é pra mostrar pras pessoas como ele vai filmar aquele filme. Com essa câmera, desse jeito, com esse ângulo, com essa referência, nesse tempo, nessa temperatura. Você costuma fazer como? Desenhando? Eu faço eu uso um PDF, um gerador de PDF aí, eu não vou ficar falando o nome aqui, mas... Sim. Tem vários aí. Mas texto ou você monta texto, storyboard? Isso, rabisco, aí depende muito do projeto. Pra passar, mas o eu gosto de fazer passar a shooting. Ideia. Por exemplo, sei lá, eu vou fazer um filme que é um pai e a filha, eu aproveito vocês dois aqui agora, pego a câmera do celular e falo, mano, posso fazer um shooting com vocês do filme que eu vou fazer? Aí eu faço todas as cenas no celular e aí depois... Falo, puta, nessa cena acontece isso com a trilha, isso com a música, então é o tratamento. Aí, cara, tem reunião de pré, e assim, eu geralmente não consigo fazer mais 2 projetos no mês, assim. Quando eu consigo fazer 3, o terceiro é um projeto muito rápido, que eu só fui lá resolver... Alguma coisa específica. Né? Uma live de uma empresa grande que tem um ator famoso, o cara tem que ter a condução de direção de cena, vou lá, e aí acabo fazendo, entendeu? Mas é projeto por projeto também, assim. Pode crer, não sei cara. quem perguntou isso. Não, eu falei que você se envolve na pós, né? Não, pós... E pós é uma coisa que me envolvo muito hoje. No meu caso é bom que eu tenho uma galera que trampa comigo legal, mas assim, eu era montador, né? Hoje os novos diretores são todos montadores. Porque o que acontece? Isso é uma coisa muito interessante do audiovisual, que ninguém pega assim no ar, assim. Quando a gente fazia o filme com um rolo de filme, né? Não tinha essa coisa de, faz mais um take. Né? Tinha no Kubrick lá, tipo, Take 72, que ele é um maluco, né? E ele queimava um rolo inteiro pra testar o ator e chegar na fadiga, que é o lance do Stanislavski, que é a fadiga do ator, enfim, muito técnico isso. Mas assim... É um método. Mas aí, tipo, na publicidade, por exemplo, eu conheci diretores de cena que rodaram em película, Neston, sei lá, com a Fernanda Montenegro. Aí, beleza. Aí, vamos rodar mais uma, acabou o rolo, velho. Acabou o rolo, outro filme. É muito caro. Sim. E aí... Quando os diretores... Aí nessa época, esses diretores continuaram dirigindo, são os mais velhos hoje, eles viram a oportunidade de fazer 500 mil takes. E aí o que acontece? O mercado começou a criar diretores que rodam menos, gastam menos grana. Então eu, por exemplo, eu tenho... Não sei se é legal ser conhecido no mercado audiovisual brasileiro, mas o meu grande reconhecimento é agilizar os processos. Porque como eu já monto o filme, eu já montei, eu tenho segurança do take que eu vou usar. Tipo, mano, eu não preciso de outro. Você imagina esse o que vai funcionar, montado. relaxa.
Então o mercado começou a aderir a esse tipo de profissional. Então sim, hoje em dia é muito difícil um diretor que sai do set e vai embora, tipo, não participa da pós-produção, ele vai estar o tempo todo. E esse lance da agilidade é porque você consegue executar mais coisa em menos tempo também, tipo, às vezes uma empresa, uma campanha de um mês ali já vence e já roda outro pro outro mês, sabe? Eu já fiz 3 clipes de banda com a 50mm a 5D na mão, né, velho? Em um dia só. Então, isso gera uma coisa que é aquela coisa de autêntica de você olhar para um negócio e já olhar de outro ângulo depois. É a coisa rápida. Vocês devem ter isso também. Tipo, vai tendo ideia lá na hora e fazendo. Improvisando. Só que o set não é. O set é uma coisa muito lento. Então, você chegar no equilíbrio dessa tua autenticidade e rapidez com um set que desde Hollywood, tipo, até em Hollywood, Bollywood, cinema coreano, ele é super lento pra você entender que aquela cena é a cena que valeu, que o ator se entregou. Então, esse equilíbrio é uma coisa muito importante. O controle do ambiente. Um set de publicidade, muito importante. Tem uma coisa, a primeira formação do Bruno vem do cinema. Na faculdade de cinema, eu não sei como é que é na faculdade de publicidade, mas assim, a gente aprende hierarquia de set. E é tudo assim, às vezes para gravar uma cena de 15 segundos, são horas de montagem e tal. O cinema é uma coisa morosa, né? A implementação do digital, ela agilizou o processo. Eu não me recordo de ter estudado alguma coisa de tipo... campanha publicitária rodada com equipamento de cinema de filme na época, me fugiu isso, talvez nas matérias ali de história, do audiovisual, enfim, da rádio e televisão, mas eu imagino que a quantidade de filmes hoje também que são rodados em digital, se agiliza o processo, as equipes, elas deram uma enxugada. Sim, com certeza. Elas deram uma enxugada, consequentemente os trabalhos ficaram mais baratos, mais baratos né? Também mais baratos. Porque é o tempo por minuto, né? Com certeza. E como prolífero o mercado, principalmente o mercado publicitário, que te permite executar um mundaréu de coisas num curto período de tempo, né? Que antes você tinha grandes diretores que assinavam campanha, os grandes marqueteiros por trás daquela coisa. Não, e às vezes o set de publicidade ele é mais luxuoso, cara. Porque o famoso, que, por exemplo, eu gravo muito com o famoso, é uma coisa que eu acabei me dando bem, assim. Veio um global, fazer um negócio e tal. A hora dele é muito mais cara no comercial, mas muito mais que na novela. Ele ganha muito mais publicidade que fazer novela. A novela... paga um salário. Dá a cara pra ele ganhar o dinheiro com a publicidade, entendeu? E aí, isso... E aí, então, assim, o set vira uma coisa muito glamurosa, porque, sei lá, eu gravei com a Maísa, assim, sabe? Tipo, a hora dela era um absurdo, sabe? Tipo, e ela era incrível. Então, tipo assim, aí esse lance do set, tipo, Caitlyn lá, que é o lance de comida e, maquiador continuista, vira uma coisa que se você não... É uma fábrica, tem que estar com a cabeça no lugar pra lidar com aquilo, assim, sabe? Exige um exercício de confiança e tal, né? E é muito... esse lugar que eu fico é muito do lugar do palco, assim, sabe? Do músico, da banda, assim. É o lugar de conduzir muita gente no mesmo ritmo, enfim. Muito parecido, inclusive. Orquestra, lidar com ego, né? O audiovisual, acho que sem dúvidas é o lugar onde a gente trabalha mais com ego. É muito artista bom junto com um jeito diferente. E aí, de novo, por isso é filosofia. Né? Às vezes eu encontro um jeito de conduzir o que o cara quer fazer na minha linguagem, sem ter que travar uma briga eu sou superior a você, enfim, umas bobeiras. Ou a minha ideia, às vezes, expressou de uma maneira, né? E você entendeu de outra, mas a gente tá falando a mesma coisa. Exatamente. Você me lembrou uma coisa que você comentou de rodar em filme. Eu e o Pedro, a gente tem muita experiência nisso. Não rodar em filme em específico, né? Porque não tem mais filme. Sim. A gente até tem uma câmera Super 8 mas eu tô com falando... um rolo de Super 8. Vai revelar depois. Não, esperando pra ser graça. Aí revelar $300. A gente nem rodou ele ainda. Não, mas eu puxo pra música. Porque aqui no estúdio, a gente também grava banda e a gente se grava a nossa banda também. E a gente tem a filosofia de, o Pro Tools, o Logic, ele é um rolo de fita. A gente tem 2, 3 takes, mano. Sim. Isso é lindo, cara. Isso é lindo, maravilhoso. A gente tem que fazer esse álbum, assim, dia 1, gravar demo, que é o que der de guitarra. As guias, né? As guias de guitarra. Cronograma, né, cara? Mas é pra gravar o quê? A bateria ao vivo, sem edição. Então o baterista vai ter que tocar a bateria. Se não sabe tocar o que ele compôs, desculpa, meu amigo. A gente tá gravando com rolo de fita. A possibilidade aqui é uma refação. E tem umas traves, assim, que isso é legal demais, a gente sabe, mas no meio da mix ali no bololô,
ela some. E às vezes a gente aceita. fica... Porque assim, a gente tá falando de dirigir uma cena, de processo, mas como a gente tá na frente, né, do trabalho lá, tem essa relação. Tipo, às vezes pra gente tem uma travinha ali que pegou, que incomoda pra caramba. Mas quando você solta isso pro público, isso gera um impacto que ninguém percebe. Sim, e aí, assim, pra gente que trabalha com produção de mídia, eu acho, né? Aí é uma opinião minha. Mais vale a gente produzindo com frequência e soltando sempre alguma coisa nova e movimentando do que ficar naquele preciosismo de ficar fazendo carinho, penteando, achando que sempre a próxima coisa vai ser sempre a grande próxima coisa. Sim. E quando ela sai, não gera impacto maior, sabe? Total. Por conta da quantidade de grana e tempo que foi investida e aquela coisa de tipo, é a obra-prima. É o artista, né? artista flanelinha, né? Então, mas isso é muito interessante, cara. E até, vocês me perguntaram, vocês vão perceber que eu nunca falo que eu sou artista, porque eu criei até um certo ranço, cara. Olha que loucura de falar que eu sou artista, porque eu na publicidade convivi muito com gente tentando enfiar profundidade dramática onde não precisa ter. Sabe? Tipo... É só clareza. Às vezes eu filmei uma ideia que é um cara enchendo com bule e enchendo um copo de água quente. E aí a brincadeira que o copo vai enchendo e tem uma ideia por ali. Mano, se tiver uma rosa atrás, negócio, beleza, vai ficar mais bonito. Mas, cara, até onde eu vou pra conduzir isso de verdade, sabe? Então eu detesto cara, eu sou totalmente contra essa coisa de é minha profundidade dramática, sabe? Essa romantização vazia de processo. Que eu até disse aí no começo da conversa. Exatamente. E eu evito fazer isso. E, cara, de novo, a filosofia pra mim entrou no lugar disso, cara. Por exemplo, o Oscar, né? Pra você poder trucar, né, essas atitudes. Sim. Grande premiação que é o Oscar, né? O Oscar começou a premiar filmes que espremem ideias de cinema cult, né? De visuais absurdas, loucas, né? Pro público comum. E aí, tipo, exemplos, né? A Forma d'Água, Parasita. São filmes que têm uma ideia cabeçuda pra caramba, um visual super cabeçudo, diferente, e eles vão lá e fazem a Dona Maria entender teu filme. Tipo, Parasita, puta, quando chover, agora eu vou pensar 2 vezes se eu falo que se choveu ou não, entendeu? Forma d'Água, puta, cara, uma muda que se apaixona por um peixe, só que a narrativa é quase uma sessão da tarde. Total. A paixão, polícia, aí ela fala, aí o que o Del Toro fez esse filme, cara? Ele fez a Dona Maria e o seu João ficar encantado com um filme que é um peixe com uma mina, porque eles entenderam o filme. Sim. Então, esse tipo de coisa, eu fiz cinema, eu vi muito com um cara que, filme bom é filme europeu, filme italiano, em preto e branco, agressivo. Cria uma repulsa aí contra eu fazia questão de já com um trabalho falando do Homem-Aranha com um carro explodindo. Eu falei, mano, existe um equilíbrio essencial pra gente fazer as coisas, cara. Se eu fizer um negócio que ninguém vai entender, eu não fiz porra nenhuma. Essa é a verdade, cara. As pessoas têm que entender a tua mensagem. Então, que mensagem que você deixou? Nenhuma, né, velho? Cara, eu até assisti um filme recente, White Noise. White Noise, não conheço. Cara, não vi, né? Putz, é um filme muito louco que ele não explica nada. Pelo menos eu não entendi nada. Não assisti, eu não sei. E eu achei muito bom. Então, aí a experiência foi boa, valeu. Você entendeu isso? Tipo, cara, foi muito doido. Foi quase 2 horas de filme, onde realmente eu não entendi nada. Mas foi muito bom. Com aquele cara que fez... eu sou terrível com o nome, cara. De boa. Mas enfim, tá na Netflix. Então, tem um filme que inclusive o ator talvez ganhou o Oscar de melhor ator agora recente, que é A Baleia, né? Que é um filme do Aronofsky, que é um cara que tava sem fazer filme há um tempo, que é o diretor do Cisne Negro e tal. E ele deu uma entrevista falando sobre isso nesse filme. Ele falou, cara, eu quis trazer uma coisa que é mega comum, né? Isso não é spoiler, é um cara que largou o casamento pra fugir com um outro homem, e largou a filha, e ele engordou demais, começou a pesar 250 quilos e tentou reconquistar o amor dela depois de que ele perdeu algumas pessoas. E essa que ele fez. Outra história, né, mano? Ele descobriu uma depressão comum americana, que é o cara obeso voltando com o amor da filha. Essa ideia tava lá o tempo todo, ele só olhou pra ela, tá ligado? E aí isso é muito louco. Ele vai fazer um filme cult que uma pessoa que, cara, não consumiu nada de teatro, cinema, vai falar, meu Deus, tô arrepiado, cara, tô lindo. Então esse é o tipo de material que eu acho que é o material forte hoje em dia, assim, que olha pra essas coisas com esse olhar. Cara, assim, eu queria falar um pouco, mas até terminando um pouco o raciocínio, muito do que eu vejo do nosso processo criativo, Bruno, a escassez de recurso, vamos falar assim, de recurso de tempo. Sim. Ela aumenta a nossa criatividade. Com certeza. E aumenta como a gente pode falar isso hoje? A parada ser mais genuína.
Então, a gente encarar uma gravação como um take só traz mais verdade, mais erros, que torna a gente humano. Então, aquele lance que o Pedro falou sobre na música ter um negocinho que incomodou a gente, tal, mas foi o que a gente fez, cara. Entende? Dava pra consertar? Dava, mas todo mundo pode consertar. Todo mundo que manja um mínimo de edição e que tá nesse mercado consegue deixar a parada totalmente polida. E às vezes o polido não é tão legal, no meu ponto de vista. Sim, sim. E a escassez gera essa ideia, gera esse momento único de gravar aquilo, de ter aquela atmosfera, assim, saca? E eu acho que na história de um escritório ali, você pode falar, né, onde você trabalha? Lógico, pode falar ele tranquilo. Na história da ilha, né, ela era num lugar, foi pra outras pessoas e tal. A mesma coisa a história de uma banda. Eu acho que o tempo, os processos, as modernizações, as exigências do mercado, elas mostram uma evolução. Então, mesmo a gente como banda, assim, a gente tem material que a gente gravou de um jeito, hoje a gente grava de outro, cada um gerou um ruído de cada jeito. E puxar o gancho que o Bruno estava falando, né? Que a gente fez essa relação do cinema com a produção audiovisual. Aí vem a crítica, né? Assim, quem que é o público do vídeo publicitário? Porque hoje a gente paga pela conveniência de não ter a interrupção, tá ligado? Ótima pergunta. Porque assim, a gente sabe já tiveram até programas de televisão em canal fechado, de TV a cabo, que era assim, era um programa sobre campanhas que foram icônicas. Sim. Você tem, por exemplo, o Super Bowl, que o intervalo, você tem os spots publicitários, as marcas pagam milhões de dólares pra anunciar ali e tal. E aí a gente, eu acho, vocês também, né, em alguma escala, mas a gente produz algum conteúdo, pode ser publicitário até, pra internet. Eu, como usuário de plataforma, eu pago a plataforma pra não ter interrupção, tá ligado? Boa pergunta. Então, assim, a conta ela muda muito quando vai pra televisão, né? Que é um lance que a gente acha que tá acabando, acabou. Isso é a maior mentira do planeta. Os caras estão mais fincados. A TV do que tá mais forte que nunca. Tá fortíssimo. E aí o cara é obrigado a ver, tem isso que você falou, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio, né? Não tem um público. A resposta é: não tem um público. E quem tá na área acha que tem e é a própria pessoa. Tipo, cara, eu vou em participação de prêmio, já ganhei, nossa, uma caralhada de prêmio, tipo assim. Eu converso com alguém e falo, nunca ouvi falar na minha vida. Beleza, normal. Tipo, não tem um público. Mas o desafio eu tenho certeza que algumas propagandas e alguns filmes publicitários já te pegaram ao ponto de se assistir e procurar de novo, ou ver. Já aconteceu comigo. Então, acho que a sacada é justamente essa. E o que eu te falei desse ano é justamente isso. Essa pergunta que você fez tá na cabeça das pessoas. Pô, eu já nem tô vendo TV mais, né? Tô ouvindo no streaming, né? Tipo, beleza, lá não tem propaganda. No YouTube eu pago pra não ter propaganda, né? Na plataforma eu também pago pra não ter propaganda. E aí, tipo, tem um consumo, vai procurar isso? A resposta é não. Mas é fazer isso de forma tão massa que quando ela chega na pessoa, ela fala, caralho. E aí esse impacto, ele exige histórias melhores, visuais mais legais, entendeu? Agora, tipo, com menor tempo, eu já fiz filme de 10, de 7, cara. Tem um filme da Amazon que é uma referência monstra pra todo mundo, tem 2 caras numa sala, aí vem uma barata, o cara fala, barata! Aí o outro tira o notebook de algum lugar desconhecido, compra a vassoura, chega e ele mata a barata. Tem 5 segundos, 7, é inacreditável, tanto que é legal, assim. Dá vontade de ir lá, cara, voltar. Porque assim, os anos 90, ele produziu... eu vou fazer propaganda gratuita aqui pra um monte de gente, tá ligado? Mas assim, produziu campanhas e jargões que funcionam até hoje. Então, tipo, Rider, de férias para os seus pés. As propagandas da Guaraná. Recentemente eu assisti na Netflix um documentário em 4 episódios sobre o menino que queria o jato da Pepsi. Putz, esse é muito legal. Que foi uma campanha da Pepsi que explodiu, tá ligado? E a Pepsi tinha... A Pepsi tem várias dessas, na real. Isso, e aí uma das abordagens desse documentário é de falar que, assim, você ser chamado como celebridade pra encabeçar uma campanha da Pepsi, você tava entrando num clube seleto ali. Então, Michael Jackson, Madonna, Cindy Crawford, a galera, Mike Tyson, vários atletas. Tipo, o Fino tava recebendo uma grana pra vestir a camiseta da empresa.
E hoje ainda existe isso em alguma proporção, né? Eu vou te dar um exemplo, assim. A gente fez um material que concorreu Profissionais do Ano, concorreu... Profissionais do Ano é o principal prêmio publicitário audiovisual do Brasil. Concorreu em Londres, concorreu em Milão, que é um filme que a gente fez no Natal do ano retrasado, né? Agora que tá esse ano. Que é uma história de uma menininha que ela quer andar de skate. E ela é cadeirante, não anda de skate. E o vizinho dela é meio que um cara, um engenheiro aposentado, meio inventor lúdico, assim. Aí ele inventa o skate, o aparato, coloca na menininha e ela consegue andar. Aí, tipo, quando essa história no vácuo, ela parece, ok, é legal a ideia e tal. Aí o que a gente fez? Aí eu tô te falando sobre fazer história com o que você tá fazendo. Que é o background do filme publicitário. Por exemplo, aí que eu falei, mano, eu quero uma menina que quer andar de skate mesmo. E que seja cadeirante, achamos. Entendeu? Uhum. Eu quero achar um cara que é o Porva, que é o cara lá de Uberlândia, inclusive abraço, esse cara é muito importante para a história do mundo, que é o cara que inventou o aparato para um cadeirante andar de skate. Uhum. Então ela, no filme publicitário, que é um filme ensaiado, atuado, andou de skate pela primeira vez na frente de uma câmera. Aí eu postei isso no LinkedIn, cara, bombou, que louco, mano. Que é tipo, a Aninha tinha 2 sonhos, atuar e andar de skate, cara. E uma propaganda, uma marca de crédito fez isso pra ela. Pronto, aí respondeu o negócio. Todo mundo quer ver isso, entendeu? Uhum. Tipo, aí a galera quer ver a galera usando dinheiro da propaganda para fazer história, para fazer sentido na vida das pessoas. Uhum. E aí a mensagem do filme é compartilhar, mudar o dia de alguém sem pedir nada em troca, né? E é o que a gente fez com ela, tá ligado? Tipo, é uma... Genuinamente. Tem camadas de coisas ali... E eu te falando, esse ano vai ser isso, porque a marca, ela prefere muito mais um famoso com muitos seguidores usando o negócio na casa dele. Claro. Que aí não é propaganda, né? Isso que é louco. A gente tá falando de TikTok, o cara quando faz um vídeo de TikTok, ele cria conteúdo grátis pra alguém, ou a marca paga pra ele usar o negócio, não é propaganda, cara, isso. É a página deles, não é propaganda. Então, assim, quanto mais, as peças vão ter que ser mais verdadeiras ainda, cara. Tipo assim, eu tô gravando com o fulano, a galera já sabe como ele é. Não dá pra ele fingir. Aquela brincadeira do Zeca Pagodinho lá nas cervejas. Uhum. E não funciona de jeito nenhum agora. Ele entrar contra a marca no ar lá, o cara, mano, eu tô aqui com o TikTok. No Instagram dele só bebe essa. Saca? Tipo, essa coisa. Eu até consigo imaginar uma coisa assim. A propaganda, pelo que eu sei de repertório, era um espelho pra uma possível realidade. E hoje vai se transformando pra um espelho para a realidade. Em si. Ela quer te convencer que você precisa daquele produto, tá ligado? Ou não. Mas, tipo, te cativando de alguma forma, sabe? Ou ela só quer te emocionar de um jeito tão importante que você vai lembrar dela. Exato. E esse é um nicho novo pra mim. Você falou da Fernanda Montenegro, recentemente, aquela menininha que fala respeito. Então, entendeu? E essa criação é genial, eu vou te falar por quê. Uhum. Porque a tia se emociona com ela, a tia do Zap, e a galera jovem ficou zoando, fazendo montagem. Bum, pegou todo mundo. Fez um monte de meme, né? Mano, se eu fiz alguém rir, alguém chorar, eu mandei minha mensagem. Eu não assisti essa propaganda. Eu não assisti. Ela chegou em mim através de meme, e aí eu fui ver o que era, tá ligado? É o filho do Marcos Mion, aquela menininha, Fernanda Montenegro e aquele João Gomes. Puta, eu não sei. É o cara do passinho lá, é isso aí. Putz, nos últimos 3 anos, pessoalmente, assim, eu consegui dar um jeito de não ter propaganda. Então, é isso. De não ter mesmo. Eu não sou impactado com nada, cara. É incrível. E o que eu quero assistir, eu busco. Sacou? Aham. Então, tipo assim, eu assisto propaganda de coisa que eu quero assistir. Quase como se produto fosse que eu quero anúncio impulsionado ali, pra você, não, tipo... Não. Eu quero saber do iPhone novo. Eu vou ver a propaganda no canal do YouTube da Apple. Uhum. E é como eles te conhecem. Entende? Se você for fazer isso, você vai ver uma puta propaganda. Eu vou ver uma puta propaganda. Porque eles sabem, o cara que consome... E tá lá, shooting by iPhone. Vai querer ver um puta filme, entendeu? Uhum. É isso. E assim, tem um fenômeno muito interessante no mercado publicitário. Falando do filme publicitário finalizado. Que assim, ao mesmo tempo que produziu comerciais icônicos... que são bons, que a gente vai lembrar pra sempre, que continua produzindo, tem uns que são lembrados por serem ruins também. Tem demais. Então, por exemplo... Eu fiz um monte de filme ruim, cara. Você tem por exemplo, da Friboi, que é o Tony Ramos. Eles pegaram... É a fórmula. Você tem uma marca, você tem um público-alvo que consome pra caramba carne. Eu acho que dentre as carnes não é um produto muito premium, assim, você acaba encontrando em vários lugares, e você tem um cara famoso, um global. Sim. E aí, assim, a pessoa tá comendo ali, de repente, numa churrascaria, aí levanta o Tony Ramos na mesa de trás e fala assim,
Você sabe se a carne que você tá comendo é friboi? Sabe? Isso aí pegou. E tem até um perfil no Instagram ou no Facebook que é um cara que é um influencer, que ele faz assim... Imagina uma propaganda, assim, assado, ele conversando com outra pessoa. Aí o cara fala, não, ninguém vai fazer isso, né? Aí pausa e mostra a propaganda, tá ligado? Então, tipo, alguém fez o negócio absurdo, então, tá mas ligado? é que o Tony Ramos vai estar na tua churrascaria. É esse lance que a gente fala que eu até dei uma grande agência aqui da cidade, eu fui dar um workshopzinho lá, eu falei... lance que eu criei, que chama metaplasma. Eu criei uma teoria chama o nome é difícil, mas a ideia... é um termo. Não, é um termo que já existe, é um sinônimo de uma outra coisa, que eu só juntei porque eu acho o nome engraçado, metaplasma. Que é tipo assim, tem o real, o não real e o lúdico. O não real é isso. Pra eu te convencer de uma coisa dessa, eu preciso criar um universo onde o Tony Ramos estar na minha churrascaria seja normal. Aí eu faço um filme super lúdico pra te convencer disso. E isso é uma realidade. Outra realidade. Ou é a nossa realidade. É onde eu filmo uma mulher no Natal que vende tapioca na praia. E aí ela é um real. Esse do meio, ele vai ser ridicularizado sempre, cara. Que é o não real. E assim, algumas marcas querem esse filme. E assim, elas só estão cegas ao ponto de não ver que isso não funciona. Mas sei lá, a marca de nesse negócio... tempo, né? A famosa dropa do nada. E aí, tipo, do nada faz um negócio. Entendeu? Nesse tempo. O doido que é publicidade vem junto à tendência. Então, se tu pegar mudança de ano, já muda formato. Ah, com certeza. Então, a parada é muito rápido. E você, como profissional, acompanha a tendência, como você disse no começo da nossa conversa. Sim. Então, se a gente for pegar as tendências de consumo hoje, comparado, por exemplo, vamos pular a pandemia, obviamente, para um 2018, para um 2019... houve uma mudança muito drástica no comportamento do consumidor e na forma que ele vê isso. Por exemplo, as salas de cinema. Muito conteúdo agora é pensado para você assistir na sua casa. Muitos televisores são feitos para você assistir um filme bom, com uma qualidade da hora na sua casa. E o som também é feito para você ter uma experiência de cinema e para não ir no cinema, né? Isso é uma mudança de consumo. Só que a mídia continua a mesma. Não continua a mesma. A mídia mudou também. Então a gente vê conteúdos que, em vez de ser lançados como filme, são lançados como série, porque você está na sua casa, você tem mais tempo para se dedicar a isso, né? E o padrão que eu estou querendo linkar esse pensamento é que o padrão de consumo, ele muda muito rápido e a velocidade de que quem produz isso tem que acompanhar essa timeline. Talvez isso também tenha um pouco a dizer sobre o seu termo que você comentou, que talvez seja um espelho para a realidade. Eu falo que, quando começo a falar disso, eu falo que a pessoa tem que entender a sujeira dela. Que a galera, por exemplo, no interior, faz muito filme onde todo mundo comprou roupa no shopping, lavou o carro, chegou em casa na casa limpa, e, mano, as pessoas não vão identificar com isso. Né? E aí, eu dei um exemplo muito bom, inclusive, sobre isso, que é quando vou falar a marca Telecine, uma marca de canal, tudo bem, não tem problema nenhum. Eles perceberam isso, que eles estavam deixando de existir, porque os streams estavam ficando na frente, o cinema estava lá. Aí o que eles fizeram? Na minha opinião, é a maior ideia publicitária de todos os tempos, que é O Homem que Nunca Foi ao Cinema. É uma animação de 1 minuto e meio, que é uma propaganda, que, mano, o que eles perceberam? O nosso produto é o cinema. Então, o que o streaming não vai falar? O streaming não vai falar pra você ir no cinema. Então, nós vamos, que a gente dá valor no nosso produto. A condição do Telecine é você não ir no cinema e ver o filme em casa. Sim. E eles fizeram um filme que fala de um senhor que tinha medo de ir no cinema, porque ele falava que vários quadros passavam por segundo, que o som era muito alto, e o velhinho vai envelhecendo. No dia que ele morreu, ele viu o filme pela primeira vez, que é lembrando das coisas. Né? E aí, no final, fala, Telecine, vá ao cinema. Mano... Pelo amor de Deus, cara. É isso, tipo assim, a Telecine te mandando ir pro cinema, porque você vai falar assim, pô, velho, é verdade, sala de cinema, o somzão, o negócio. Né? Aí você vai, em vez do Netflix, eu vou lá, Telecine. Cara, saca? E responde aquela tua pergunta, né? Tipo, essa animação eu volto pra consumir ela só, cara. Porque eu acho que ela mexe comigo, a trilha, linka no seu emocional, né? De alguma forma. E aí responde a tua pergunta do público. Não tem, e aí querer que tenha é o jeito ideal de fazer, na minha opinião. Cara, eu assisti um vídeo no YouTube recentemente muito interessante. A gente tá falando de plataforma. Era respondendo assim, por que os filmes hoje são tão escuros? Aí... Pô, total. Aí é o seguinte,
Eles falavam que antes... Aí é um outro link com uma coisa que o Bruno falou. Antes, o pessoal rodava em filme. Você não pode deixar a exposição alta, muito, muito baixa, porque você corre o risco de ir lá revelar e perder um take. Então, o que eles faziam? Deixavam um pouco mais claro e aquele detalhe que estava ali, você não perdia. Hoje, como você tem um preview, você tem um monitor de referência e tal, você consegue deixar. E outra, o público, que eu tô falando, vá ao cinema. A galera assiste filme no celular. Então, é aquele lance. Cara, isso eu não consigo entender. A gente já falou sobre isso. Eu não consigo entender. Tipo, mete aqui um filtro, um filtro HDR, porque a pessoa tem um celular que não é top de linha, então a tela já não é muito boa, a resolução não é muito legal, mete o brilho no máximo. Então, se você tiver com a imagem muito clara, muito nítida, ela fica estranha. Então, eles deixam mais escuro por conta disso. E aí tinha uma lista. Pensei que era minha TV. E aí vinha um diálogo assim. De. O preconceito dos produtores que falam assim: essa câmera que eu tenho, ela não é profissional, porque essa câmera, ela não tá listada na Netflix. Na lista de equipamentos homologados pela Netflix. E aí o cara explicando por que a Netflix aceita trabalhos executados em determinados equipamentos, né? Que vem naquela coisa determinante. Agora, vocês já fizeram trabalho para essas grandes plataformas? Já. Eu pessoalmente não assinei nada, mas eu fiz eu fiz o pitch de reunião criativa dessa série nova que é Todo Dia, Mesma Noite. Que é da Santa Maria. De Santa Maria. É uma reunião que eles às vezes pagam alguns criativos para escrever algumas cenas e fazer uma reunião. Já tentei pagar alguns materiais, mas já participei de sets onde o material ia para... O que acontece tem uma grande diferença, que é o material que a Netflix produz para eles e o que eles compram que já está produzido, que é a grande parte. Mesmo que eles assinem como exclusividade. E o lance do contraste que você falou é uma coisa que, assim, os filmes muito legais foram sendo contrastados e agora o nosso olho tá calibrado para não ver uma coisa tão clara, né? E essa é uma diferença de consumo muito poderosa. Você deve ter tido isso na aula de História da Arte, que é quando fala do teatro e do cinema, né? Porque o teatro é a arte mais distante do cinema. Sim. A galera acha que não. Cinema, teatro... Não, o cinema tá mais perto das artes plásticas do que o teatro. Total. E aí, qual é a grande diferença? A câmera, né? Tipo, o teatro, o cara tá na cadeira 62 lado B e ele tem que ver você chorando. E aí você chora, que é a novela. A novela hoje não é mais assim, mas a novela veio do teatro, então a novela é um teatro filmado, né? E no cinema eu tenho a câmera que pode focar só no teu olho, velho. E pode mostrar depois uma explosão. Então não precisa que você chore demais. Essa conta, né? É a mesma coisa do claro e do escuro. Tipo, é uma conta que a galera foi amadurecendo, percebendo. Cara, será que eu preciso mostrar a minha cena inteira? E a publicidade tá fazendo isso agora. Por exemplo, o meio rosto é uma coisa que tá super na moda. Que na publicidade era uma coisa, mano, eu tô com um famoso, vou pro meia sombra. Eu vou cortar. Meia sombra é lindo. Porque geralmente a janela tá aberta de um lugar, o sol vem na lateral. Vem entendeu? muito da fotografia preto e branco, né? O contraste. Então, assim, cara, eles falaram muito do Game of Thrones, né? Que teve. Eu nem assisti. Tava escuro pra caramba. Eu não tenho muita paciência pra ver. Série não é uma coisa que me pega muito, sou muito complicado com série. Sou muito chato com série. Mas assim, aí esse lance do escuro, né? Mas é porque o cara queria que você não enxergasse. Os aí filmes tudo bem, do Harry Potter, eles são 7, 8, eles vão ficando mais escuros. Então, isso aqui, esse é uma limitação técnica. Também, e é uma troca. Essa é uma história muito legal pra quem curte cinema. Quem curte cinema, essa história é muito legal. É a troca de diretores, né? Ah, sim. Os dois primeiros filmes, sabe quem dirigiu os primeiros filmes? O diretor do Cara, Esqueceram de Mim. É um ruivinho, né? O cara ruivo já era Olha que louco. O cara que dirigiu Esqueceram de Mim dirigiu Harry Potter 1 e 2. E por quê? Sério, né? Esse cara é um super fã do... Jurassic Park, do diretor... Do famosão, porra, do... Meu Deus, o cara foge o nome, né? O James Cameron? Não, James Cameron é do Titanic. Putz, eu também sou péssimo com o nome. Meu Deus, cara, Spielberg. Beleza. Aí, o que o Spielberg faz de impressionante, cara? Ele mostra o ambiente. Tipo Jurassic Park, você entra... tem um entorno, né? E aí, puta árvore, tudo isso, você fica... Mano, você tá num playground, você vira um... É muito imersivo. Aí a escritora do livro de Harry Potter falou, mano, eu quero um cara que valorize Hogwarts. Eu não quero valorizar os personagens, eu quero valorizar o ambiente. Agora que eu falei isso pra vocês, assiste 1 e o 2, assiste os outros. Não, mano, e o 2 é só escola, mano. É corredor, é túnel, é casa, é onde o Harry mora. E o imaginário também, fechado, né, tá ligado?
E aí ela falou, mano, agora do terceiro pra frente, eu preciso do Alejandro lá, que é o cara... Mano, eu preciso da narrativa. Aí nos outros, cara, ficou adulto, eu preciso de um cara mais terror. Aí chamou um cara pra fazer auditoria, que é um cara de filme de terror. Então, assim, é uma série de filmes muito bem colocada. E aí tem os preferidos, quem gosta de cinema popular vai gostar dos dois primeiros, quem gosta de cinema mais rápido vai gostar dos outros. Mas essa evolução, ela é inteligente demais, porque o moleque cresceu. Tu pega a virada do filme 3, que é do... Mas tenta ver Hogwarts do terceiro pra frente, você não consegue ver. Hogwarts. Olha o 1 e o 2, mano. Vem aquela cena aberta gigante, a trilhinha começa baixinho. Assim. Jurassic Park, é a mesma coisa. Né? Tipo, Esqueceram de Mim. Mano, Esqueceram de Mim é o seguinte, a hora que eu entrar eu nunca fui pra Nova York, eu vou ainda. Quando eu entrar em Nova York, na hora a musiquinha vai começar a tocar, ele olhando as vitrines. Tipo, o cara vendeu Nova York. Esse é o 2. Esse é o 2. E tipo, o cara vendeu um ambiente. Aí os produtores executivos falaram, mano, vamos contratar o cara que dirigiu Esqueceram de Mim. Como assim, mano? Nem é um filmaço, tá? Pra mim tá. Vamos, porque ele consegue mostrar o ambiente. Mano, o resultado do primeiro filme do Harry Potter, vocês lembram? Eu lembro. Eu lembro. Era moleque, eu assisti recentemente. Mano, eu assisti todos recentemente. Eu queria estar lá. Eu fiquei deprimido porque eu não tava lá. Tipo, você queria estar lá. E é o que a gente tava falando, que mano, acho que resume bem. Jogando o jogo. Aí, ó. O joguinho tá hypado. Que a gente tava falando sobre a escolha da demanda do negócio. Esse projeto demandou um diretor inferior, conceitualmente, porque eles queriam uma coisa específica, que era mostrar e deu certo. Aí, esse resume bem o nosso lance da demanda no audiovisual de escolher um profissional. É isso, cara. Os caras que depois eles foram pro diretor mais pica, que, pô, manja mais de câmera na mão, plano de sequência. Sim. Entendeu? Storytelling. Que também os primeiros filmes eram mais cômicos, né? Também tinha esse lance. Não, só você vê o jeito que a câmera se comporta e o tanto que você consegue ver os ambientes. E outra, os personagens, eles crescem, né? Você cresce junto com os personagens. Então eles eram mais crianças. Depois começa a ter aquelas complexidades amorosas. Por exemplo, esse diretor, vamos supor, tem um... como chama o zelador dos bichos lá? O bicho Hogwarts? O Hagrid. O Hagrid. Por exemplo, o diretor dos primeiros filmes jamais deixaria de mostrar o Hagrid inteiro. Vocês vão ver de novo, vocês vão começar a perceber isso. Que ele é gigantão, né? Pra frente lá, o cara já filma ele numa câmera média, um plano mais movimentado. E esse cara falou, mano, o Hagrid, ele é uma... né? Ele é uma peça do meu filme. Eu preciso mostrar daquele tamanho. Então, ele faz questão de, deixar os tamanhos diferentes dele pros caras, ele tá né? sempre maior. Então, essas diferenças são muito interessantes. Aí que tá, o que eu faço, tá nesse lugar. Esse lugar define bem o que um diretor faz. Você é um contador de história. Causar a experiência. O legal que aconteceu aqui agora é que a gente começou com um tema no começo do programa. E acabou com ele. Acabamos com ele. Exatamente. Isso foi muito a demanda a gente não viajou, né? A gente não viajou. Não brisou. Que massa, meu. Eu queria só puxar um negócio pra não ficar desconexo. O que você falou no começo sobre a banda e Equinócio, né? Opa, claro. Falando de publicidade, a gente recebeu uma publicidade gratuita. Então a gente saiu num blog gringo, Not Just a Phase, Sim, o pessoal lá dos Estados Unidos e Canadá. A gente é muito fã, os caras têm podcast, playlist, eles... Vai estar no link na descrição também. Vai estar no link. Eles, por um acaso, eles chegaram no link da nossa banda. Ele curtiu o som, quis escrever uma resenha. É um blog especializado, então tem muito termo técnico. E é o texto mais lindo que eu já li na minha vida. Não ele postou, sério. E isso pra gente como banda... A gente nunca impulsionou isso, a gente não pagou pra ele fazer, Aconteceu, né? Mano. Então foi uma publicidade gratuita, assim, que foi muito legal. Então é o nosso último disco, né, Lucas, que... Pode tirar a palavra publicidade disso aí. É só uma opinião maravilhosa. É uma opinião, A gente usa com publicidade porque... Porque vem de vocês, porque né? Porque vem de a gente, né? Sim. E... Cada trabalho que a gente vem emplacando com a banda, a gente galga um degrauzinho a mais, né? A gente queria mandar um salve. Sim. Carlão, salve pro Carlão, BGT Speakers, os melhores falantes de guitarra e baixo do Brasil. Isso. E confira a linha In Flames, que tá animal. Muito bons falantes. Valeu, Carlão. Carlão, devolve meu Herb. Tá pro concerto tá que concerto. Alguém passou dos limites aqui na gravação e acabou estourando o falante. Né? Caramba, hein? Bruno. No vocal? Não, na guitarra. Bruno, a gente queria agradecer muito você. Valeu, muito obrigado mesmo. O papo foi muito legal. Talvez foi um dos que eu mais curti até hoje, Foi cara. muito massa. Foi muito massa mesmo. Pô, obrigado, isso, Bruno. Cara, de verdade, cara. Foi bem massa o nosso papo. Agradeço demais. Acho que deixar energia em outras coisas
é muito importante, mais pra mim do que pra vocês aí, até acho que e pra galera que tá assistindo, mas, pô, prazerão. Chama tamo aí, vamos fazer um som também. Pô, da hora. Tamo junto, mano. Valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Galera, se puder aí, todos os links que a gente comentou vai estar na descrição. Não precisa se inscrever nem nada, não. Tô zoando, precisa sim. Se inscreve aí e dá like, tá? Obrigado, tchau. Falou, gente.